Olá, amigos do Papo Livre deste sábado. Não poderia ser diferente o nosso sábado, tendo em vista que no domingo nós estamos comemorando o nascimento do menino Jesus. E nós vamos conversar com o padre Elisandro de vários assuntos. Vamos dividir o nosso programa hoje, em 3 partes, como sempre acontece, mas eu começo falando com o padre Elisandro nesta manhã sobre o ano de 2022. Padre Elisandro, a empresa, nós como cidadãos comuns, sempre fazemos uma avaliação quando chegamos no final do ano. E a igreja? Qual é a avaliação que a igreja faz a respeito do ano de 2022? Sobre o tema que foi discutido durante o ano de 2022, e agora também esse momento que nós vamos vivenciar. Primeiro, sobre o ano de 2022. Bom dia, Padre Elisandro. Bom dia, Éder. Bom dia também aos que nos ouvem pela rádio, também nos assistem pelos Face, pelos outros meios de comunicação da rádio. A respeito assim do ano deste ano de 2022, é um ano que, na verdade, assim a gente está retomando um pouco a normalidade, mais assim das nossas atividades, até porque no ano passado, ano 2021, a gente estava recomeçando assim, mas um pouco ainda de leve, tanto que muitas comunidades no ano passado a gente não teve nem as festas dos padroeiros, não tivemos, E esse ano assim foi um ano, podemos dizer assim, de retomadas, onde a gente pôde voltar a celebrar, festejar também as festas de nossos padroeiros, das nossas comunidades. Pudemos também retomar algumas outras atividades de retiros, de encontros, de formação, que a gente, durante o período da pandemia, assim, a gente foi deixando um pouco, tivemos algumas restrições, e nesse ano a gente pôde, assim, com maior afinco, poder, assim, retomar essas nossas atividades. Então, assim, foi um ano, podemos dizer assim, que a gente pôde voltar à nossa normalidade, voltar, tem muitas pessoas que usam a expressão, assim, o novo normal, E foi assim um ano que eu acredito assim de muitas atividades, bastante trabalho, e na parte de formação, seja na área na parte da catequese, na parte também de formação de lideranças, de encontros, como eu já falei, de retiros, também das nossas próprias celebrações, e também assim nesse aspecto que a gente pôde assim então realizar as festas dos padroeiros nas comunidades. Então foi um ano assim bastante assim produtivo, assim podemos dizer assim no geral. Padre, dentro desta normalidade, que podemos dizer, o que a gente pode dizer da questão espiritual? Como é que foi o trabalho voltado dentro da igreja, no tema que foi trabalhado durante o ano de 2022. Como é que foi, na sua avaliação, como realmente o nosso líder da pastoral aqui da igreja, a pessoa que tem junto com seus padres a obrigação de poder levar as mensagens diferenciadas para a comunidade e reconquistar essa comunidade? Como é que foi, eu não sei se o termo certo seria reconquistar, como é que foi trazer de volta essas pessoas para a igreja? Nós ficamos, como vocês, inclusive da Rádio Vale, nos acompanharam, nos apoiaram, durante praticamente o ano de 2020, a gente ficou assim, sem celebrações assim em público, Tínhamos as nossas celebrações que eram virtuais, online, e aí a gente retomou no final de 2020 ali, começamos, retomamos, e 2021 também foi esta retomada das celebrações, e agora acredito assim que no ano de 2022 foi assim, totalmente assim, normal assim a parte das celebrações. E um ponto assim, Éder, e os que nos ouvem, acho que eu avalio da nossa paróquia aqui, foi muito positivo, até comparando com outras paróquias, conversando assim com outros padres, um ponto assim muito positivo da nossa paróquia que nos ajudou até nesse processo de retomada, de voltar a essa questão, como você colocou ali, de recomeço, foi que nós, por exemplo, não tínhamos as celebrações
presenciais, mas a gente não deixou de fazer as celebrações, né? Nós tínhamos todos os dias celebrações diárias que eram transmitidas pela rádio, pelo Face, né, pelo YouTube, e isso tudo assim ajudou com que a gente mantivesse a comunidade focada, né? Caminhando, né? Principalmente nos finais de semana, nós tínhamos aquela experiência no domingo à noite de ter a missa aqui com a participação das pessoas nos veículos. Então foi uma experiência assim que a gente acabou assim conseguindo assim segurar, né, a comunidade nesse aspecto. E eu vejo assim que as nossas participações, né, nas missas, no retorno, não mudou em nada, assim, né, até aumentou hoje, né. Uma porque até eu falava agora essa semana com algumas pessoas, né, Tijucas nesses últimos tempos cresceu muito, né, cresceu muito. Se a gente pegar, por exemplo, aqui esses novos bairros ali na Joaia, a Joaia é uma cidade hoje, né? Tu vai domingo, sábado passado, eu estive aqui na Joaia celebrando missa aqui às 18 horas. A igreja estava cheia e ainda até eu falava com as pessoas ali, a gente já não conhece mais as pessoas, porque estão muitas pessoas novas, né? E que estão vindo morar aqui, mas já estão se integrando, participando da comunidade. Eu acho que isso é um ponto positivo. Também aqui na região de Santa Terezinha, do bairro Universitário também, muitas pessoas novas vindo na missa, também em Areias, essas regiões assim que crescem mais assim da nossa cidade. E uma coisa assim também, uma observação, uma percepção que eu tive na matriz também, principalmente no domingo de manhã, muita gente, né? Domingo até eu rezei missa, tinha gente em pé na missa aqui, e era uma missa que não tinha nada de... é missa normal do final de semana, mas assim, muitas pessoas novas, né? E que estão vindo, que vêm de outras localidades, de outras regiões, e que estão vindo morar aqui, estão participando. Então, acho que isso é um ponto muito positivo, né? E acho que é um trabalho também que a gente precisa também fazer para tentar também atingir essas pessoas que vêm, né? Muitas pessoas, às vezes, que vêm de outros lugares, são pessoas que são pessoas de igreja, de vida de comunidade, de vida de fé, mas que quando chegam, às vezes, num local novo, não se sentem, às vezes, assim, acolhidos, né, ou até motivados, né, porque é outro ambiente, é outra comunidade, é outro estilo. Então, eu acredito que é um trabalho que a gente precisa também fazer nesse aspecto, né? Eu vejo assim que tem um aspecto positivo que já muitas pessoas, né, estão procurando, estão participando. Então, acho que assim nesse ano assim eu faço uma observação, uma avaliação nesse aspecto assim de novos moradores aqui do município que estão vindo de outros lugares, já estão se inserindo, já estão vindo participar. Temos também lideranças que vieram de outros lugares, né, que vieram já se colocar à disposição, como ministros da Eucaristia, catequistas, né, que eram lideranças em outras comunidades, em outras paróquias, até de outros estados. E assim, hoje estão vindo, né, para a nossa região, estão aqui se colocando à disposição. Então, acho que é um ponto muito positivo. E é um trabalho, como já disse, a gente precisa também, talvez, investir um pouco aí nesse aspecto. Padre, o que a gente observa também que foram algumas realizações, né? Podemos citar, né, uma das grandes realizações da igreja, no sentido espiritual, que nós se envolvemos muito mais, o cerco do Jericó. Ele tem um papel fundamental nisso também, de fazer com que as pessoas, o próprio católico, né, possa retornar à igreja. Parece que o cerco do Jericó ele tem esse poder de chamamento, podemos dizer assim, por ele ser um pouco diferente, por ser de oração, por ser muitas horas de oração, e às vezes a pessoa já, eu vou passar lá pelo menos 1 minuto, 2 minutos, para acompanhar aquele momento, e vem e fica. Será que o cerco de Jericó também teve esse papel nesse sentido, né, engrandecendo um pouco mais a participação na igreja? Com certeza, né? Eu vejo assim, né, o cerco de Jericó, diria assim, uma palavra assim, acho para definir, né, é um momento de reavivamento, né? É um reavivamento da nossa fé, da nossa paróquia, todos nós, né? Então, veja assim que é um reavivar.
E ajuda sim, né? Então, claro que a gente não pode ficar só no cerco de Jericó, né? Então, o cerco de Jericó ele é um momento e ele deve nos estimular, nos incentivar para que nós possamos dar continuidade, né? Então, mas eu vejo assim, não só o cerco de Jericó, mas tantas outras atividades como retiros, né? Nós tivemos esse ano, por exemplo, aqui na nossa paróquia, retiros para casais, foram 4 retiros, né? Então isso também dá uma reavivada, principalmente nesse aspecto das lideranças. Tivemos retiros para os ministros da Eucaristia, tivemos 2 encontros de formação com os nossos coroinhas, né? Então nós temos aqui um grupo de mais, eu acho quase 200 coroinhas na paróquia, né? Então a gente teve um encontro que foi a nível de forania em São João Batista, só que da nossa paróquia foram 160 coroinhas, né? Tivemos agora, poucos dias também aqui na paróquia, ali na comunidade de Porto da Itinga, um encontro, um dia de encontro com eles, de convivência, de formação, de celebração. Também teve um bom número de coroinhas, também mais ou menos esse número. Então, assim, tem muitas outras atividades que vão também somando, né? E, por exemplo, a formação, a própria catequese, que hoje nós temos, né, dentro dessa dinâmica, dessa pedagogia da catequese da iniciação à vida cristã, então que acaba envolvendo também as famílias, tem as celebrações, né, de entrega, por exemplo, da Bíblia, entrega da cruz, entrega do pão, do menino Jesus, então acaba envolvendo também, né, e até assim a gente comentava, a boa participação que houve também nessas celebrações com os pais, com as crianças, né, ter comunidades assim que vieram todos, né, então não faltou ninguém. Às vezes uma lá, outra faltou 1 ou 2, mas justificaram porque às vezes estavam com problema de saúde, o trabalho, mas assim, no geral, assim foi assim um ano muito produtivo, assim, né? E com muita alegria, porque essas coisas também nos alegram, porque assim vem confirmar que a gente está no caminho certo, né? Claro que a gente precisa sempre estar melhorando, estar revendo, reavaliando, mas quando você faz uma atividade, você vê ali as coisas acontecendo, a gente se enche de alegria porque percebe que está acertando. Então, acho que isso é um ponto positivo também. Daí, portanto, o padre Elisandro analisando o que foi o ano de 2022. Padre Elisandro, a gente sabe que isso é um assunto até um pouco polêmico e tal, mas eu sou obrigado a lhe perguntar, até que nós estamos falando de crescimento, de parte espiritual e tudo mais, e o que a gente acompanha também na nossa cidade, e com certeza a sua visão como líder, né, é a questão do crescimento de outras igrejas. A gente sabe que todas levam, né, se fala assim nesse linguajar, às vezes no entendimento de alguns, leva-se ao mesmo Criador. Como é que a igreja também está trabalhando esse sentido de poder fazer com que o católico entenda que a igreja dele é uma igreja um pouco diferente, né, e aqui ele encontra aquilo que ele busca. Isso a gente sabe, se o cara vai na igreja, ele busca realmente o encontro com Deus. Na igreja católica, se ele for praticante, se ele vem à igreja, ele tem esse encontro. Como é que a igreja está realmente trabalhando isso? Não só a igreja de Tijucas, mas a igreja no contexto geral. Como é que está sendo feita a orientação para vocês líderes para trabalhar esse sentido? Eu vejo assim, Néder, primeiro que eu acho que tem uma coisa, como tu colocou ali, muito complicada assim. A gente tem que cuidar para não ficar tipo que a gente está competindo, né? Então, a fé não é uma competição, né? A fé, primeiro que ela é uma adesão, é uma escolha, uma decisão. Então, a pessoa ela vai se decidir a partir de onde ela se encontrar, né? Então, tem muitas pessoas, às vezes, assim, que são católicos e que deixam para ir para outras denominações, como também tem pessoas de outras denominações, né? Então, eu aqui esse ano, acho que no mínimo, acho que umas 10 pessoas que vieram, que fizeram catequese de adultos, que fizeram a formação, que se decidiram ser cristãos católicos, né? Então, que eram de outras denominações religiosas, né? Então, assim, acho que a gente tem que tomar um cuidado, por exemplo, assim, de não ficar uma coisa assim de... parece que ficar dizendo assim, aqui é melhor do que lá,
né? Não, eu acho que uma coisa o que se precisa fazer e que a igreja nossa, né, nos propõe, nos coloca como proposta para a gente trabalhar, é essa dimensão da acolhida, né? É acolher, né? E eu acho que o caminho passa por aí, né? O caminho passa pela acolhida, muito mais, eu sempre digo assim, que a minha acolhida como padre alcança muito mais a pessoa do que a minha pregação, né? Então, se a minha acolhida ela chegou na pessoa, a minha pregação também vai chegar, né? Então, aquilo que eu pregar, aquilo que eu anunciar, a pessoa vai acolher, né? Agora, se a pessoa não se sentiu acolhida, aquilo que eu prego pode ser a melhor, a coisa mais importante da face da terra, mas não vai chegar na pessoa. Eu vejo assim que o que conta muito, eu sempre digo assim, né, é aquele estar ali na porta, cumprimentando, acolhendo, conversando, no final a mesma coisa, dando uma atenção, né? Então, isso conta muito mais que aquilo que às vezes você fala dentro da igreja, né? Com aquilo que você prega. É claro que quando a pessoa chega na igreja, se ela se sente acolhida, é lógico que ela vai já se desarmar para receber aquilo que está sendo oferecido para ela, né? Então, eu vejo assim que é uma coisa importante. E outra coisa assim, né, que eu vejo que nós padres, né, a gente precisa, uma das coisas que desde que eu fiquei padre, eu defendo e procuro viver isso e praticar isso, né, assim, é a gente se preparar, né? Então, se preparar para a missa, preparar aquilo que você vai falar, né? Então, eu sempre digo, se a gente como padre consegue dar uma palavra para as pessoas que ali vêm, elas voltam, né? Se elas não recebem, elas não voltam, né? Então, não é o show, não é as misuras, as micaretas que se faz na celebração que vai atrair as pessoas, não é o bater palma, não é a animação que vai fazer a pessoa voltar, mas é a palavra, né? Então, se os padres, né, eu sempre tenho conversado com os padres aqui, né, a importância da nossa preparação, porque hoje nós vivemos num tempo que as pessoas têm tanto acesso, né? Você vai lá hoje na internet, você já tem uma reflexão do evangelho do dia, né? Tem N reflexões, né? Então, aquilo que o padre hoje, né, já foi aquele tempo que o padre na comunidade era às vezes a única informação que se tinha, né? Hoje não, nós somos mais um, né? Principalmente nesses meios de comunicação hoje tão acelerado que nós vivemos, então a gente precisa sempre estar cada vez mais preparados, né? Ler, se preparar, né? Pesquisar, mas uma coisa assim que eu vejo assim que é essencial é a acolhida, né? É acolher. Então, isso é uma coisa que é a mesma coisa, eu vou lá na sua casa, você pode ter a melhor casa para oferecer, a melhor comida para oferecer, a melhor bebida para oferecer, mas se você não acolher, nada disso é importante, não é verdade? Agora, se você pode ter a coisa mais simples, a casa mais simples, a comida mais simples, tudo, mas se você me acolher bem, tudo não é importante, né? O importante é o que é a acolhida, então isso é importante. Então, se você volta, por exemplo, lá na sua casa, eu volto porque se eu sentir acolhido, né? Se você vem na minha casa e se sente acolhido, você volta. Se você não se sente, você vai arrumar 1000 desculpas para não vir mais aqui na minha casa. É assim. Então, a acolhida eu acho que é o carro-chefe nesse sentido. Esse é o padre Elisandro falando com a gente aqui no Papo Livre deste sábado, falando sobre vários assuntos. E após o intervalo comercial, nós vamos falar um pouquinho sobre também o assunto referente a esse momento que nós estamos vivendo o nascimento do menino Jesus, mas esse momento dessa parte cultural, né, como nós temos que definir o que é realmente cultural, o que é real e o que nós temos que cativar e o que nós temos que valorizar. Tudo isso após o intervalo comercial. Você está ligado aqui no Papo Livre. Após o intervalo eu já volto. Voltamos ao vivo com o Papo Livre deste sábado e nós estamos conversando com o padre Elisandro. Padre Elisandro, se falamos de acolhida, falamos do momento todo especial da igreja no ano de 2022, nós estamos vivendo com certeza o momento da acolhida, né? Sempre fala que o Natal é uma forma
diferente, né? As pessoas são diferentes, as pessoas passam a fazer um monte de situações que não fazem durante o ano inteiro, né? Mas quando chega no Natal, se acha na obrigação de fazer aquilo. Lógico que a gente sabe, né, que a igreja também nos ensina que nós temos que acolher e ser bom o ano inteiro, né? Não é só num dia de Natal que vai nascer o menino Jesus, que lá vai ser eu fazendo uma benfeitoria para o irmão, eu vou ser perdoado de tudo aquilo que a gente fez. É mais ou menos isso, padre? Como é que nós temos que realmente compartilhar e viver esse momento que aproxima-se a chegada do nascimento do menino Jesus? Eu vejo assim, né, Éder, que o Natal, na verdade, ele, né, claro que nós temos esse dia, né, determinado, né, assim, do nascimento de Jesus, né, que é uma data reconhecida pela Igreja, pelo cristianismo, né, mas eu vejo assim que o Natal ele precisa ser vivido, praticado, exercitado todos os dias, né. É justamente dentro dessa dimensão que você começou dizendo ali, introduziu a sua fala, né, da questão da acolhida, né? Então, todas as vezes que eu acolho, que eu, né, sou uma pessoa acolhedora, eu estou tendo uma atitude de alguém que, né, fez a experiência do encontro com Jesus, né? E o Natal é justamente isso, né? A grande celebração do encontro, podemos dizer assim, né? É o encontro, primeiramente, de Deus com a humanidade, que veio ao nosso encontro, né, para se fazer um de nós, mas é também uma oportunidade de nós nos abrirmos também para os nossos encontros, né, de convivência, de relacionamentos. E hoje eu vejo assim, né, que se fala às vezes tanto do Natal, se anuncia tanto o Natal, mas se vive tão pouco o Natal, né? Porque nós vivemos hoje num tempo de que essas questões, né, ou essa dimensão do encontro cada vez menos se tem, né? Porque às vezes nós dialogamos, nos comunicamos com pessoas de outros países, de outros mundos, né? Com tanta facilidade, mas às vezes temos tanta dificuldade, tanta resistência de nos comunicar, de nos relacionar com pessoas tão próximas de nós, às vezes até dentro da nossa família, né? E eu vejo nesses últimos tempos mesmo aí, né, quantas divisões, quantas cisões dentro das próprias famílias, né, que não se falam, não dialogam mais, às vezes por divergência de ideias, de opiniões, né, de coisas, às vezes de ideologias, de ideias, né? E hoje eu vejo assim que nós estamos aí celebrando as portas do Natal, mas as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Não estão preocupadas que é importante o diálogo, é importante a convivência, é importante o encontro, né? Então, é uma questão assim que hoje a gente precisaria rever muito isso, dentro daquilo que é uma dimensão, né? E às vezes são pessoas que estão aí, vêm na igreja, vêm na missa, né? Mas não estão abertas, por exemplo, à superação de algumas barreiras e alguns obstáculos, né? E como é que nós podemos acolher Jesus assim, né? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Então, o Natal é um momento de superação também, de nós rompermos com as barreiras, com os obstáculos, né? Então, as distâncias que existem entre nós deveriam de ser superadas no tempo do Natal, né? E se a gente for olhar assim, fazer uma reflexão, uma analogia, né, dessa questão das distâncias, né, existia, né, pelo pecado, pela desobediência do ser humano, uma distância que se criou entre a humanidade e Deus, né? Mas Deus, ele resolveu esse problema, na verdade. Ele resolveu esse problema da distância, dessa barreira, desse obstáculo que havia entre o ser humano. Então, ele veio na pessoa do seu Filho até nós para se aproximar novamente de nós. Mas com isso também nos provocando, né, motivando também para que nós resolvamos também esses problemas de distâncias que há entre nós, né? Essas barreiras que nós vamos, né, às vezes ao longo do ano, no dia a dia da nossa vida, levantando,
né? E o Natal é tempo de nós transpormos essas barreiras, né? Eliminarmos, dar um jeito de tirar para que nós possamos cada vez mais nos aproximar. Então, encurtar as distâncias que há entre nós, né? Então, às vezes as pessoas confundem diferenças, né? Que é normal, é natural que hajam diferenças, né? Nós somos diferentes. Eles confundem com resistência de convivência, de relacionamento. Então, acho que o Natal ele é uma grande oportunidade, né, da gente superar essas situações, né? Então, de nós podermos, assim, fazer essa experiência de encontro, de convivência, de relacionamentos fraternos entre nós, né? Então, essa deveria de ser a nossa preocupação, né? Antes de nós nos preocupar com o que nós vamos festejar, né? A gente deveria de se preocupar assim, quem eu precisaria me aproximar, de quem eu precisaria voltar a me encontrar, a me relacionar, a conviver, né? Para que eu possa realmente celebrar o Natal de verdade, não ser apenas uma coisa, se torna isso um folclórico, né? Se eu não consigo, por exemplo, me aproximar daqueles que eu preciso me aproximar, se eu não preciso me encontrar com aqueles que eu preciso me encontrar, se eu não consigo, como é que eu vou celebrar o Natal? Aí se torna aquilo que você disse, apenas um ato cultural. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa programação anual, então vamos, né? Mas não é algo que muda a minha vida, não é algo que me leva a refletir, não é algo que faz com que eu me torne uma pessoa melhor, né? Então o Natal, ele só tem sentido e ele é verdadeiro a partir do momento que ele me faz ser uma pessoa melhor, né? Então acho que isso é uma coisa para quem nos ouve também, né, e nos assiste, a gente aproveitar esses dias ainda que nós temos, né? Ainda temos hoje, amanhã o Natal, mas o Natal é todo dia, como eu já comecei dizendo, né? E a gente pode fazer essa experiência de ir superando esses obstáculos, essas barreiras que a gente vai criando. A gente observa que na igreja tem duas coisas que a igreja realmente mantém viva no Natal. Primeiro, a árvore de Natal. Qual o significado da árvore de Natal para a igreja? A árvore simboliza a vida, né, Éder? Então, é a vida nova, né? O Natal é esse símbolo da vida nova, né? Até dentro dessa mesma dimensão, dessa perspectiva que eu já estava refletindo, né? É essa vida nova que o Natal nos convida a viver. Então, a árvore, por exemplo, quando você olha para ela, né, o sinal é justamente isso, né? Então, se você vê a árvore de Natal, ela tem ali aquelas decorações que lembram os frutos, né? A luz que lembra a vida nova, né? Então, é uma árvore iluminada, é uma árvore enfeitada, mas para justamente mostrar justamente esse símbolo da vida nova que vem, né? Jesus é esse novo, né, que todo ano nasce, e esse novo que também precisa chegar na nossa vida. Então, essa vida nova, né, que vem de Jesus, mas ela precisa também entrar na nossa vida. Nós precisamos também nos propor a ter uma vida nova. Então, não adianta a gente ter nossa árvore decorada, bonita, enfeitada, que simboliza o novo, mas nós não estamos abertos ao novo. Isso quer dizer que a árvore não é um enfeite. A árvore é um símbolo que faz nos refletir e irmos ao encontro desse novo. Sim, a dimensão do novo, né? A vida, né? Então, a vida que brota, a vida que nasce, né? O Natal é justamente isso, a vida nova que nasce, né? Então, Jesus, ele é sempre o novo, né? Então, todo esse simbolismo do Natal, por exemplo, a árvore, o próprio presépio, eles nos leva justamente para fazer esse caminho espiritual também, né? Não é apenas um enfeite, uma decoração, não. Quando você olha ali, né, a árvore, né, verde, né, lembra o quê? A esperança. O verde nos lembra a esperança, né? E é ali decorada, né? Claro que são, né, tem aquelas bolas de Natal ali que simbolizam os frutos, né? São, claro, artificiais, mas é um símbolo de uma árvore que dá frutos, que dá vida, né? Aí a luz que você bota ali, o pisca-pisca, né? Lembra justamente essa luz, o Cristo que é a luz do mundo, que veio para nos iluminar, para trazer vida nova para nós. Não fugindo um pouquinho, não querendo que de repente fuja da nossa cultura essa situação, primeiro vamos na questão que é culturas açoriana, Terno de Reis, a chegada do Terno de Reis em casa, anunciando a chegada do Menino Jesus. Como é que a igreja
tem como isso? Como cultura ou realmente um costume que deve ser preservado e cultivado e que eles possam, porque ele queira ou não queira, o terno deles ele traz uma mensagem bonita, né? Sim. Tudo, na verdade, no Natal, né, o Éder, assim, inclusive, infelizmente, hoje, né, mesmo nas regiões açorianas, se perdeu muito essa questão, né, dos ternos de reis, né, chamadas cantorias de reis, né, e tudo isso nos leva, né, a refletir, né, se você pegar, por exemplo, os próprios cantos, né, aquelas melodias, são tudo cantos que remetem ao que, né, vai acontecer, né, a chegada do Natal, o menino Jesus que vem. Então, os ternos de reis eles eram muito assim usados, né, assim uma forma assim de anunciar, né, tipo um anúncio daquilo que vem, né. Então, as cantorias de reis, não, eu vejo assim, eu vou fazer uma comparação. Aqui na nossa paróquia nós temos a tradição das visitas das bandeiras do Divino, né. Então, a visita da bandeira do Divino, o que que é? Um anúncio de algo que vai vir, né, que é a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo da nossa paróquia, né? Então, quando você vê a bandeira do Divino na rua, o que que você já... a festa do Divino está chegando, né? Já estamos nos preparando para a festa do Divino. Então, quando se tinha, né, como eu disse, que infelizmente é uma pena, né, que se perdeu muito isso, né? Mas quando você via, começava a sair os cantorias de reis, já é um prenúncio do que nós iríamos vivenciar, que é o Natal, né? Então, tudo são coisas bonitas e que, na verdade, eram formas, né, criativas que as pessoas utilizavam para anunciar a chegada de Jesus, a chegada do Natal, né? Nesse sentido. Que bom, nós estamos conversando com o padre Elisandro sobre também toda essa parte do Natal, essa coisa importante, e que nós possamos, né, pegar um pouco desses ensinamentos e com certeza olhar para agora, ter um olhar diferenciado para a árvore de Natal, né, padre? Sim. Com certeza, né? Igual o presépio, por exemplo, se você for ver, né, o presépio ele é algo muito simbólico, né? Muito simbólico, né? E ali justamente assim no presépio você vê, né, que tem a figura dos anjos, tem a figura de Maria e José, do menino Jesus, tem a figura dos pastores, né? E então assim são coisas muito simples, mas que nos ajudam a gente a fazer o presépio. Eu sempre digo assim, né, que ele nos ajuda a fazer esse caminho, né, de preparação também para o Natal. Então, todos os símbolos, né, que nós temos um outro símbolo muito significativo que a gente usa nesse período também de preparação para o Natal, que é a coroa do Advento, né, onde tem as 4 cores de velas, né. Então, a gente começa da cor mais escura, depois vai até a branca, né, para dizer assim que cada ano, final de semana, cada semana que nós passamos, a nossa luz ela vai aumentando, vai clareando mais, até chegar ao branco, que é o sinal, o símbolo da luz maior, né? Que é a claridade maior. Então, que lembra que o Natal já está chegando, né? Então, o Natal já está às nossas portas. Então, toda a liturgia, se a gente for ver do tempo do Advento, como também no tempo da Quaresma, ela vai nos preparando, né? Vai nos introduzindo naquilo que nós iremos vivenciar, que é o Natal, no caso, né? Nesse período do Advento. Então, todas as celebrações, né? Se você for ver, por exemplo, no período do Advento, né? A própria decoração da igreja ela é uma decoração mais singela, não tem cores vivas, né? Porque nós estamos justamente nesse período de aguardar, de espera. No dia de Natal já a decoração já muda, já é uma decoração mais viva. Na Quaresma também é a mesma coisa. Ali no Sábado Santo e Domingo de Páscoa a decoração já muda, né? Então, porque tudo vai convergindo para aquilo que nós estamos sendo conduzidos, introduzidos para celebrar. Então, no tempo do Advento, no tempo da Quaresma, é um tempo que nós somos convidados a viver um tempo de recolhimento, de olhar para nós, olhar para a nossa vida, de reflexão, de avaliação, e tudo na liturgia nos ajuda a fazer esse processo. Esse é o padre Elisandro, que está no Papo Livre deste sábado. Após o intervalo comercial, vamos falar da programação de Natal, a programação que a igreja, a paróquia São Sebastião,
preparou para que nós possamos participar de forma muito mais ativa ao encontro do nascimento do menino Jesus dentro das suas comunidades. Já voltamos, após o intervalo. Nós voltamos com o Papo Livre na programação Rádio Vale 102.9 FM e nós estamos conversando com o Padre Elisandro. Até queremos aproveitar a oportunidade de agradecer ao Padre Elisandro por estar nos recebendo para falar sobre realmente essas coisas importantes, né, da nossa vida, e levar também essa informação para o nosso ouvinte, que é a informação do que é realmente o Natal, como é que temos que vivenciar este Natal. E para podermos vivenciar este Natal, a igreja, com certeza, ela tem uma programação muito rica. E qual é essa programação, Padre? Então, assim, Éder, nós temos, né, a graça de, aqui na nossa paróquia, né, nesses dias do Natal, no caso, começando já no sábado, né, que no sábado a gente celebra já as missas da Vigília de Natal. Então, nós teremos todas as comunidades que têm missa no sábado, nesse dia. Então, nós vamos celebrar a missa no horário, já foram avisadas as comunidades, né? E é uma oportunidade da gente, né, com a comunidade, vivenciar isso. Eu sempre gosto de lembrar nas comunidades e falar assim que é importante, claro, a gente se reunir como família, festejarmos, comemorarmos, nos confraternizarmos, mas é importante também a gente celebrar, a gente rezar. Então, esse dia também, tanto no sábado como no domingo, nós teremos a oportunidade de estar nos reunindo como comunidade, como paróquia, para rezar. Então, as comunidades que têm missa, como Joaia, Santa Teresinha, Jardim Progresso, que é a missa às 18 horas, então terão as missas nesses horários, né? A missa da Vigília de Natal, e convidamos, né, todos que puderem, venham participar, né? E depois, né, com, né, alegria, voltar para casa para se confraternizar, para, né, fazer um momento de convivência com a família. E depois nós teremos também nas comunidades às 19h30, o Timbé, a Matriz e Santa Luzia, a missa às 19h30. E também teremos missa nessas comunidades. E nós, então, vamos participar. Só para aproveitar, isso quer dizer, então, que em Tijucas, nas comunidades, nós vamos ter 6 celebrações. A partir das 18 horas, temos 3 bairros. Depois, nós temos na Igreja Matriz às 19h30 e mais 2 bairros serão contemplados com celebrações. Sim, celebrações da missa, né? Então, nós teremos nesse dia. E aí as outras comunidades, né, então terão missa no domingo, né, que vai ser o dia de Natal. Então, todas as comunidades nos horários já de costume, por exemplo, no centro da Itinga, Terra Nova e Matriz, é a missa às 8 da manhã. Depois, às 9h30 da manhã, nós teremos na comunidade de Sul do Rio, Oliveira e Porto da Itinga. São que a missa já tem todos os finais de semana nesse horário. E depois, à tarde, nós teremos às 15 horas na Capela do Lar Santa Maria da Paz, ali no hospital. E aqui na Matriz também tem a missa que já é de costume todo domingo às 15 horas. Então, teremos nesses locais. E no final da tarde nós temos às 18 horas na praça e no 15 de novembro, ali no bairro 15 de novembro, Capela São Brás, nós temos a missa também às 18 horas e às 19h30 aqui na Matriz e na comunidade Nossa Senhora de Fátima em Areias, a comunidade do Éder, né? Vamos ver se ele vai na missa lá, né, gente? Mas então nós temos missa então nessas comunidades todas. Não temos, no caso, tem 2 comunidades que a gente não tem, que já foi durante a semana a missa, que é no Morretes e no Pernambuco, né? Então, que é geralmente nas terças-feiras a missa nessas comunidades, que é uma opção deles, né? Eles preferem que seja nesse dia. Então, nas demais comunidades, como o padre já falou, que é no sábado, que tem missa no sábado, será no sábado, são 6 comunidades, e no domingo as demais comunidades, temos de manhã, à tarde e à noite, então, nas comunidades que tem missa à noite. Então, convidamos todos, né, os que pertencem a essas comunidades a participarem. Venham participar, vamos rezar juntos nesse momento e nos prepararmos assim para celebrar e depois para festejarmos bem o Natal do Senhor Jesus. Padre Elisandro, mais uma vez obrigado e gostaríamos também
desejar ao senhor e a toda a paróquia, né, um Natal realmente do nascimento do menino Jesus, e que nós possamos ter o entendimento de como o Senhor se expressou e passou para a gente, como é que nós temos que viver o nosso Natal. Com certeza, quem é católico ou que pertence a qualquer outra denominação, possa também vivenciar esse Natal dessa forma, porque o Natal realmente é o nascimento do menino Jesus. Às vezes eu brinco, né, nesse sentido, mas brinco no sentido particular meu, de dizer que o menino Jesus tem que nascer no nosso coração, né? A partir do momento que ele nasce no nosso coração, a gente consegue transformar tantas coisas difíceis, né? A partir do momento que nós acreditamos e fortalecemos a nossa fé. E com certeza, no Papo Livre de hoje, nós saímos também fortalecidos, né? E com certeza acreditando ainda mais nesse nascimento do menino Jesus. Seria dessa forma? Podemos terminar o programa assim, dizer que saímos fortalecidos? Com certeza, né, Éder? É uma brincadeira que você diz, né, que Jesus nascer no nosso coração, mas é uma verdade, né? Uma verdade que precisa acontecer, né? Porque a transformação é justamente isso, né? Da nossa vida, de tudo, né? Do meio em que nós vivemos, é a partir do momento que o nosso coração é transformado, né? E ele só é transformado com a presença de Jesus, né? Então, o único que pode transformar realmente a minha vida é Jesus, né? Então, eu tenho como padre assim, experiências, né, de pessoas que você não dava nada para elas, né? Então, quando elas deixam, né, que Jesus entre na vida delas, a vida delas é transformada. Então, a nossa vida ela pode ser transformada também todos os dias, todos os instantes, né? Desde que a gente permita, possibilite que Jesus entre na nossa vida. Então, acho que o Natal é isso que nós conversamos, né? E o Natal é a esperança, né? E a esperança ela nos dá alegria, nos dá a esperança ela nos faz com que a gente espere, né? E é isso, o Natal ele nos enche de esperança para que nós esperemos, né, Jesus, que é esse novo, mas também que nos ajuda a ser pessoas novas, a também nos comprometer a transformar esse mundo que nós vivemos num mundo novo. Obrigado mais uma vez ao Padre Elisandro, obrigado a você que esteve conosco acompanhando o programa Papo Livre, e com certeza a mensagem é essa que o Padre Elisandro está nos deixando, que nós possamos deixar esse menino Jesus nascer no nosso coração, para que nós possamos vivenciar um Natal com muito mais alegria, um Natal com muito mais felicidade, um Natal de muito perdão, né? E que esse Natal ele possa ser vivenciado em 2023 constantemente, que nós não esperamos só o final do ano de 2023 para que nós possamos viver o Natal, que nós sejamos realmente amigos, que nós sejamos parceiros, que nós possamos realmente ajudar o próximo o ano inteiro, não só agora no final de ano, que nós possamos nos reunirmos, que nós possamos nos vestirmos de Papai Noel todos os dias da nossa vida e que nós possamos nos doar para as pessoas realmente todos os dias de 2023. Falamos de Natal. Acredite no nascimento do menino Jesus e dê a oportunidade para que esse menino Jesus possa nascer no seu coração. Mais uma vez, obrigado. Terminamos o nosso Papo Livre agradecendo o João Antônio Fagundes, que está na produção do programa, o nosso colega Luciano Ribeiro, que está colocando o som para você na programação 102.9 FM. Mas a Rádio Vale transmite a missa deste sábado às 19h30. Você acompanha aqui na programação Rádio Vale. No domingo, às 10 horas da manhã, nós transmitimos a Santa Missa de Natal, direto do Santuário de Santa Paulina. Mais uma vez, em nome da equipe Rádio Vale, tenham todos um Feliz Natal.